pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Além dos Bancos, mais um episódio aqui que nós estamos falando sobre testemunhos, histórias, história da igreja, história de pessoas. E hoje estamos num podcast familiar, né? Casos de família aqui no, no Além dos Bancos. Comigo, sempre a flecha mais rápida do Oeste. Tudo bem, Lucas? Tudo certo. Hoje a gente tá aqui, eu não posso pisar na bola hoje, hein? Sem gracinha. Hoje não pode, sem sorrisinho. Hoje não vou falar com quem a gente tá aqui hoje, mas vai ser um ótimo podcast. Estamos todos aqui em família e se apresentem aí. Com a gente hoje, o casal Paiva, né? Os patriarcas, né? Dessa família que chegou em peso na IBPN, né? Tem nos ajudado, nos abençoado demais. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Com a gente, Gilberto e Patrícia. Tudo bem com vocês? Obrigado por ter aceito o nosso papo. Tudo bem, pastor? Tudo bom? Tudo bem, pastor. Isso aí. Tudo bem. Por aqui tudo bem, graças a Deus. E a gente, contando a história do Além dos Bancos, falando sobre a história, né? As histórias de todo mundo, tem a pergunta do milhão, que a gente deixa mais pro finalzinho, né? Que o pessoal quer saber como é que o casal se conheceu, né? Quando é que a magia aconteceu, né? Essa aí a gente deixa só na expectativa. Não precisa falar agora. Essa aí a gente vai deixando ela pro finalzinho, né? Porque o Ibope, né, precisa ser mantido. Na idade, há mais ou menos 35, 36 anos atrás. Nossa. Onde você tava, Lucas? Brincadeira. Muito bem. Mas a gente começa pelo começo, que é essa história de conversão, que é a história realmente, né, do evangelho, né? Como é para vocês, quando começou, né, a caminhada com Cristo, né, de vocês? Quando é que vocês entenderam, foram para a igreja, assim, de cara, assim? Conta um pouquinho da história, do início de vocês. Na verdade, eu e a Patrícia, nós éramos noivos, né? Em 1991, quando a gente noivou, e de lá a gente passou a conhecer uma igreja, uma denominação, né? Que era a Universal. E foi através da minha tia, que ela já frequentava há algum tempo, e ela diversas vezes fez esse convite para a gente participar de um... lá eles falam assim, reunião, né? Vamos até a Igreja Universal para participar de uma reunião, para você ser muito abençoado. Na época tinha até era de domingo, né? Corrente de Jericó, que tinha uma corrente forte lá de oração, e a gente participou, assim, a gente foi mais como simpatizante, curioso, assim, para saber como é que funcionava, tal. E a gente foi nesse dia, e só foi nesse dia, depois do nosso noivado, que a gente passou a conhecer. E depois a gente, passando algum tempo depois, através de amigos, né, que a gente tinha na escola, no meu trabalho, a gente passou a frequentar a igreja com mais frequência. Então, a gente ia de sexta-feira, domingo, então, alguns dias da semana, ia lá mais por curiosidade, saber como que funcionava, como é que eram as reuniões, e dali para frente a gente foi só amadurecendo na fé, né? Vamos dizer assim. E que ficou praticamente 30 anos, né? 30 anos. Então aí lá vocês se converteram, se batizaram e ficaram lá, isso que eu ia falar, muito tempo, né? Isso. Quando a gente começou aí em 91,
Um ano depois a gente se batizou. Depois que a gente se batizou, a gente entrou já no grupo de jovem, grupo de evangelização, e depois foi seguindo. A gente chegou a ser obreiros, fomos obreiros por um tempo também, e ficamos todo esse tempo aí, 30 anos na igreja. A Patrícia, a mãe dela, ela era de uma outra denominação, era da Pentecostal da Bíblia. Era da PG. Depois ela mudou, né, de igreja, mas ela começou ela começou na Cristã Evangélica e depois ela foi para Pentecostal. E aí cresceu, educou esses meninos, essas preciosidades, né? Na igreja, né? Na vara e na Bíblia. É isso, Patrícia? Isso. O Lucas ia comigo pequenininho, a Raquel deixava na escola, né? Porque como o Gilberto fazia faculdade, então eu ia a parte da tarde, né? Aí o Lucas ia comigo pequenininho, deixava a Raquel, descia com ele, dava uma folha para ele, e o pirulito ele ficava lá desenhando. Porque Rapaz, naquele tempo a igreja não tinha também, assim, né? Não tinha, né? Assim, e o horário também, como era tarde, né? Então eu levava ele junto, né? Para a igreja. era uma labuta, eu lembro que assim. A gente morava bem na parte de cima ali do Jardim São Roberto. Ali, para quem conhece, fica ali perto do Céu Rosa da China e tal. E aí, assim, a gente descia um terreno baldio e até a igreja. Nossa, não dava demais, velho. Aí depois a gente se mudou, ficou pior ainda, porque, tipo assim, era uma avenidão que a gente descia. Hoje eu subo aquele avenidão de carro, eu fico pensando, como que eu subi desse avenidão? E assim, com a gente e outras senhorinhas, né, que desciam todo mundo na mesma hora para ir para a igreja. Aí as mulheres todas juntas pegavam carona, vamos junto, carona a pé, né, que a gente fala, para subir junto, às vezes até à noite também. É uma coisa que eu lembro muito bem, né, de estar à tarde na igreja, desde pequenininho, eu lembro muito bem. E você era uma criança que facilmente entretida, né? A sua mãe relatou uma folha e um pirulito. O Lucas não dava trabalho, não era aquela criança bagunceira que dava uma folhinha lá, o pirulito, ele ficava lá desenhando, né? Então, mas até a Raquel também fala, não sei como que a gente subia e descia essa ladeira. É uma coisa... De vez em quando eles queriam ir no colo ainda, né? A gente teve que ir com eles no colo ainda. Não queria andando, não. Eu lembro que era uma coisa assim, né? Teve um período que a gente ficou sem carro também, né? E aí era assim, até a noite, domingo de manhã acordava e fazia uma caminhada, era tipo, uns 20 minutos brincando, assim, né? De caminhada, logo no domingão de manhã. E era assim, era uma disciplina que eu acho que isso influencia para mim até hoje, essa disciplina de não quero, vai sim, sabe? Vamos. Você não tem querer. Não tem aquela coisa, tipo, hoje não, mãe. Nem falava, porque era natural. Acordei, tomei meu café, escovei os dentes e fui pra igreja. Era bem assim, né? Eu não lembro de pensar de vou ou não, eu somente ia. Eu acho que essa parte da disciplina e valorizar também a igreja, né? Tipo, temos o culto de domingo, a gente também é de quarta, né? E essa parte de valorizar, vamos para a igreja e vamos andar até chegar lá, debaixo de chuva, sol, e isso acho que é algo que me faz assim, da vez, eu comentei no podcast anterior que quando eu estava em outra igreja, eu ia a pé, né, com a Bíblia debaixo do braço. Aquilo era fácil para mim, porque me fazia lembrar daquilo. Eu caminhava mesmo, então tranquilo. Então, para mim, agora que a gente tem um carro que pode ir para a igreja se locomover tranquilamente, chegar lá, estacionar, isso para mim é muito mais fácil, né? Hoje tudo mais fácil, né? Tudo mais fácil. Eu falo que o Lucas ainda nasceu mais no luxo, né? O Lucas ainda já nasceu, a gente já tinha carro, né? Agora a Raquel
A Raquel já penou mais. Não, mas teve tempo que eu ia segunda, quarta, sexta e domingo para a igreja. E eles iam comigo. Eu ia, porque o Gilberto, né, ele tinha o estudo dele, não dava para, né? Sim. Então eu acostumei eles mesmo a, né? Não, e diz tem uma frase, alguém já disse que não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, sua mulher comum e os seus filhos comuns, né? E essa frase, para mim, é uma verdade muito grande, porque eu acho que ver, né, 30 e poucos anos para trás, ou 20 e poucos anos para trás, que é a idade do Lucas, essa imagem de uma família que sai, né, se apronta, se prepara para realmente fazer esse trajeto até a igreja, ter ali o seu momento com Deus, exercer a sua espiritualidade e depois saber que tem todo o caminho de volta. E aí imagino, né, o domingo, o almoço, né, aquela coisa toda. Era uma prática comum, né, nos anos 2000 até nos anos 90, era algo que você via com muita facilidade. E que o Lucas falou uma coisa e é verdade. Isso acaba fazendo com que a gente que é dessa geração, que eu também cresci assim, eu cresci em lar cristão, e os meus pais também não tinham carro, assim, a gente ia daqui na igreja e a pé, então assim, era sagrado, então não tinha negócio. Criança, meu pai pegava na minha mão, vamos para a igreja. Então criou-se essa disciplina, né, de realmente e de valorizar esse momento de culto, que é algo que a gente acha que não tem muito hoje, né? As crianças, tipo assim, eu não quero ir, ok, eu não quero ir, ok, né? Essa opção eu não quero ir, ou eu não me sinto bem para ir, não tinha muito disso, né? A gente ia. Era uma disciplina, sim, a gente ia, não tinha muito disso. Então eu acho que essa prática, né, da família comum abençoou muito essa geração, que é a minha geração. A gente deve muito aos nossos pais, que realmente apostaram no comum, né, de ter uma prática, de ter uma disciplina, de levar a gente para a igreja, que acho que ajudou, não, acho não, com certeza abençoou muito a gente e a gente colhe frutos até hoje, né? Com certeza, é exatamente isso. Dar esse valor, e como eu falei, eu não lembro de ter escolha ou pensar que eu pudesse ter escolha, num sentido assim, não quero obrigado, mas eu gostava também. Mas era algo que era natural, eu simplesmente, sábado da noite, eu dormia mais cedo, porque eu sabia que no outro dia eu ia para a igreja, né, e pequeno. E essa consciência também de Deus é interessante, porque às vezes você começa a pensar, quando foi a primeira vez que eu tive a consciência de quem era Deus? E aí eu lembro que lá para os anos 2000, mais ou menos, todo mundo fala que eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro muito de coisas do passado. Tipo assim, eu lembro que teve um coral de Natal, de Ano Novo, e a gente cantou aquela música do Diante do Trono, Crianças. Mas as músicas do Diante do Trono, Crianças, eram muito fortes, muito cristãs, né? Até para uma criança. E aí eu lembro que a gente cantou aquela música, grande, tão grande, alto, tão alto. E hoje, tomando a consciência, é um dos versículos que eu mais gosto da minha vida, que é Filipenses 2. Jesus Sim. deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar. Vai falar sobre essa Filipenses 2, né? E ali foi a primeira vez que eu tive a consciência de quem era Deus na minha vida, quem era Jesus. E ali, aquilo deu um estalo. E eu lembro que eu gostava muito também do CD do Diante do Trono, que era o Preciso de Ti, que era uma mãozinha. A mãozinha e a outra assim. Aí minha mãe colocava a fita lá tocando. E eu, uau! Nossa! E aí eu lembro que eu olhava aquela capa e eu falava assim, nossa, é a mão de Deus e essa pequenininha é a minha mão. Eu tinha essa consciência que Deus era meu pai. Era isso assim, por convivência, né? Sim. Por estar lá, por estar inserido nessa cultura, né? e estar escutando o evangelho, né? Então isso é algo que a gente dava valor e consciência mesmo. E assim, ainda nessa questão de desde criança, eu lembro que no meu período assim mais tortuoso na adolescência, que eu tava querendo descobrir a vida, o mundo, ganhar o mundo, assim, né? Eu lembro que
minha mãe fala isso até hoje, se eu te pegasse naquela época. Porque assim, eu lembro que eu briguei com a minha mãe à tarde, na minha adolescência tinha um período bem conturbado. Eu briguei com a minha mãe à tarde e eu saía com meus amigos ali, matava a aula. Nossa, dei maior trabalho. Uma vez até chamaram o conselho tutelar na escola pra mim e tal. E aí eu briguei com a minha mãe à tarde, eu tava no ônibus e falei assim, hoje eu vou, era o último dia de aula, hoje eu vou matar a aula, vou encher a cara, não tô nem aí. Quando eu chegar em casa, o que eu fazia? Eu esperava ficar tranquilo, e quando eu chegava em casa, pra ninguém perceber, eu ia pro meu quarto, tomar um banho e tal. Falei, hoje eu vou encher a cara, eu não quero nem saber como que eu vou chegar em casa. Meu Deus do céu, eu tava brincando com o perigo. E aí, nesse ônibus que eu tava no ônibus pensando nisso, hoje eu não tô nem aí, quero nem saber. E aí veio na minha cabeça essas lembranças de anteriormente, desse coral, de um coral de Dia das Mães, deu junto com as crianças orando, e aí comigo, né, eu pensava, minha consciência, foi o Espírito Santo falando comigo assim, né, por que você está fazendo isso? O que você quer provar algo para quem, né? Você não lembra daqueles dias, tal, né? E aí eu comecei peraí, por que eu tô pensando nisso agora? E a partir daquele dia, eu acho que o Espírito Santo me alcançou ali. Antes ele tinha colocado algo no meu coração, ele tinha se revelado quem eu era, mas naquele dia ele alcançou não o Lucas, que já estava ali nos seus 16 anos, 15 anos, mas ele rebuscou aquela criança que um dia as memórias, né? Sim. Então, mas tudo isso a disciplina, né, espiritual. A minha mãe não era, né? Minha mãe não era evangélica, né? Minha mãe, acho que se converteu, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, né? Mas depois que a minha mãe também se converteu, ela levava a gente, meu pai não ia, né? Aí, quando eu fiz os 14 anos, eu também já não quis mais, né? Apesar que eu fiquei pouco tempo, assim, né? Acho que 13 anos. Eu fiquei uns 2 anos afastada mesmo, né? Aí, depois, logo, a gente também conheceu a igreja, né? Eu comecei a namorar com o Gilberto, a gente conheceu a igreja, né, Beto, também, né? Depois de 2 anos, né, de namoro, né? A igreja, não sei, não. Foi, né? Mais ou menos, né? Foi. A gente começou a namorar em 88, em 91 a gente foi para a igreja a primeira vez. Eu comecei a namorar quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fiquei pouco tempo afastada. Mas a minha mãe também, pouco, né, minha mãe também tentou, mas só ia da minha casa mesmo, só ia eu e minha mãe, né? Mas o que é legal e curioso da história de vocês é que vocês decidiram ir para a igreja juntos. Tipo assim, vocês se conheceram fora do evangelho e assim, vamos mudar de vida? Vamos, e vocês foram juntos, isso é muito bonito. A gente foi com, acho que mais ou menos 8 pessoas, só ficou eu e o Gilberto, né? Fomos em 8 pessoas, nós íamos em um monte. Aí depois todo mundo foi sair. A gente tinha sexta-feira que a gente cabulava a aula para ir para a igreja. Olha. Era tipo de sexta-feira, a gente gostava de ir na sexta-feira. Não é que cabulava, chegava lá, ninguém entrava, né? Aí a gente, então vamos para a igreja, né? Vamos para a igreja, ninguém vai estudar hoje, vamos para a igreja. Aí ia para a igreja. Que doideira. Muito bom. E educar essas crianças na igreja, acredito que não tenha sido uma tarefa fácil, como o Lucas falou aí, na adolescência, né, Patrícia? Não. E eles são de idades muito próximas ali, né? Imagino como é que os desafios, né, desses pais. Eu dei mais trabalho, eu confesso. O Lucas deu mais trabalho. A Raquel, a gente falava, tipo, não vai, a Raquel, sabe? A Raquel era mais obediente. Um dia ela chegou e falou assim para minha mãe, tem um baile aí ali na Figueiras, 11 horas da manhã. Eu falei, onde já se viu um baile 11 horas da manhã? Eu falei, não, você vai para a igreja, que a igreja era 9h30, 10 horas, né? Falei, não, nada disso, você vai para a igreja. Aí ela também não insistiu mais e não deu problema não, depois começou a namorar.
E o Ítalo também é super tranquilo, né? Então, os dois não dava trabalho. O máximo que ele era do shopping. Agora o Lucas já O já era da pá virada. Eu O descontei o Lucas que a Raquel não fez. O Lucas virou um rebelde sem causa, sabe? Ele virou um rebelde sem causa, mas aí, né, aí a gente pegou mais pesado. Né? Um pouquinho mais pesado, né? E deu tudo certo. Sobreviveu. Sobrevivi, tô vivo. Tá bom. Porque eu também não sou de desistir fácil, então aí. Aquela fala que nós dois é igual, eu e o Lucas É, por isso que a gente. Minha mãe fala uma coisa, eu quero. Não, eu sou de me impor também, né? Eu quero me impor minha opinião. Houve uma fase da minha vida que eu falo assim, né? Agora adolescente, eu quero respeito. Você quer respeito, cara? Tem tamanho que é respeito. 14 anos, ele queria respeito. Meu Deus. Aprontar e respeito. Aí a gente conversou, né? A gente teve uma conversa bem civilizada. Aí ele quis o respeito, ela deu o respeito para ele. Eu conheci o respeito. Depois ele virou outra pessoa. Resolveu o problema. Resolveu, Mas se você como é para vocês olhar hoje, né? Brincadeiras à parte, o Lucas, né, com a Grace, uma família super abençoada, né, nos ajuda muito. Os meninos de Deus mesmo, Raquel e Ítalo também, super acolhedores, abençoados, né, também uma família muito equilibrada também. Missão cumprida, né, para vocês hoje. Olhar para trás assim e falar, não, missão fizemos um bom trabalho, né? A gente, o que eu prezo, que eu sempre prezei muito, desde o começo da nossa união e tal, e quando veio os filhos, eu sempre prezei a família unida. Que seja eu, a Patrícia, o Lucas e a Raquel, a gente sempre unido. Até o simples fato de você almoçar ou jantar à mesa, eu sempre prezava para todos estarem juntos, Hoje em dia não, hoje em dia é diferente, porque hoje em dia um almoça na sala, outro almoça no quarto, outro vai lá assistir TV, e cada um para um lado. Mas eu sempre gostei de ter essa união, esse contato. Então, a família foi um sustento, né? O principal motivo, né? Dessa união, a gente se juntar sempre fazer as coisas juntos. E aí, dali para frente, Deus no caminho, unindo a gente, tendo esse contato, tanto cristão quanto família, isso foi que engrandeceu e muito a nossa vida. E até hoje a gente vê os meninos casados, né, com as suas respectivas vidas, mas vocês sempre estão juntos, isso é muito legal, porque de vez por outra vocês estão juntos. Exatamente. A gente sentiu uma época atrás, antes de conhecer a IBPM, a gente sentiu o fato da gente estar, cada um estava numa igreja. Tipo, o Lucas estava na IBUG, nós estávamos na Universal, no Parque das Nações, a Raquel estava em outra, depois a Raquel acabou se juntando com a gente, voltou com a gente, mas estava aquela pontinha ainda solta, que a gente estava tentando reunir, ou vem com a gente, ou a gente vai com ele, então ficou nesse impasse. E aí a gente, de vez em quando a gente ia também, visitava o Lucas na IBUG, então fazia alguns contatos, mas assim, a gente sempre sentiu essa... A gente tem que ficar junto, a família tem que se reunir. E foi o momento do Lucas, quando ele começou antes de ele casar, ele começou a tentar conhecer outras igrejas, tal, fazer visitas, tal.
E aí ele vinha e comentava com a gente. A igreja também estava em outra? Né? A igreja também estava em outra. A igreja estava na Assembleia, o Lucas estava na IBUG, nós estávamos na Universal, estava todo mundo separado. Tá todo mundo, cada um num canto. Mas a gente sentia que tinha que se unir todo mundo, tinha que se juntar todo mundo de novo. E aí, quando o Lucas começou, antes de casar, e a Grace ela ia sair da Assembleia, o Lucas ia sair da IBUG, e para se juntar e conhecer uma outra igreja, ele começou a fazer visitas. E todas as visitas que ele fazia, ele vinha e comentava com a gente, não sei o quê. E ele tinha um certo receio da gente, dele achar que ele estava querendo tirar a gente da igreja. Mas a gente estava aberto, porque tudo que ele falava para a gente ouvia, a gente discutia. Eu conheci uma igreja assim, o pastor é assim, o pastor é assado, tal, não sei o quê. Lá eles ensinam, ele tal. E a gente ficava meio assim, vamos também, né? Vamos conhecer também, né? Aí a gente foi, uma época a gente ficou na IBC, depois a gente foi na primeira igreja batista ali do Santo André, depois o Lucas comentou da IBPN, falou de Curuçá, aí vamos lá, Capuava. Aí depois eu fui, a primeira vez que eu fui na IBPN foi numa quarta-feira. Sim. Aí a Patrícia já tinha chegado, eu fui logo depois, eu cheguei lá depois, acho que eu tinha chegado em cima da hora, e aí eu fui depois para lá. E aí estava o pastor pregando lá no culto de quarta-feira e tal. Assim, a primeira impressão, assim, você fala assim, nossa, é bem diferente, né, a igreja e tal. Eu 30 anos vindo de uma igreja Sim. que tem um costume, aí você vai para uma outra e tem aquela... o costume é totalmente diferente, né? A pregação, os cânticos, o louvor, é bem diferente, e aí você estranha um pouco. Aí, quando eu saí de lá, eu falei, não vou mudar de igreja, não. Eu vou ficar na minha mesmo. Deixa eu voltar para o meu lugar. Não, eu não gostei muito, não. Aí o senhor veio e lá na saída, ainda na rampa, lá veio lá cumprimentar a gente, abraçou a gente. Caramba, ele saiu lá do altar e veio cumprimentar a gente. Coisas que nas outras denominações não é assim. O pastor, quem acompanha a gente são os obreiros, evangelistas, tal, quando vai a primeira vez. Então, o evangelista faz um acompanhamento com o novo membro, né, vamos dizer assim. E lá não, foi diferente, porque o próprio pastor veio, saiu lá do altar e na saída veio lá e cumprimentou a gente, perguntou como é que estava e queria saber como é que estava a nossa vida. Aí eu falei assim, nossa, eu estou me sentindo aqui, eu estou me sentindo acolhido, estou me sentindo abraçado. E foi aí que me pegou. Foi esse finalzinho que me pegou. Durante a pregação, durante o culto, aí eu pensei, aqui não senti nada. Estou frio aqui, não senti nada. Mas na saída, na rampa, quando o senhor veio lá e cumprimentou a gente, abraçou a gente, perguntou como é que estava e deu boas-vindas, aquilo fez com que eu falasse assim, nossa, essa igreja, ela é acolhedora, ela abraça a gente, eu me senti muito bem naquele dia. Eu falei assim, aqui que eu vou ficar. E aí depois logo vieram os domingos, né? Que vocês continuaram aí viu o café da manhã, aí já era. A igreja um pouco mais cheia, né? E o Lucas, quando chegou aqui, falava, mas a igreja é tão linda, mãe. A igreja é tão linda. A igreja é fofinha. A igreja é tão fofinha, mãe. Tão lindo, banco. Aí eu fui mais vou lá dar uma olhada, né? Fui mais de curiosidade, né? Mas aí o Gilberto tava meio
sabe? Eu tava com o pé atrás. Aí eu falei, então você vai, então eu vou e você não vai, você vai ficar. Falei pra ele. Ela falou, eu vou sozinha e eu vou pra uma e você vai pra outra. Você vai, né? Eu falei, então, né? A gente tem que ficar junto. Porque nessa parte, assim, eu sempre fui muito bem decidida, né? Eu fiquei lá muitos anos, tudo. Só frequentava lá mesmo e sempre fui muito bem. Eu não gosto muito de ficar, sabe? A gente não é assim de ficar pulando de igreja em igreja, visita um, visita outro. A gente é focado. Nesse sentido, a gente é focado. A gente gostou da igreja, vamos frequentar. E aqui é a nossa igreja. Agora a gente considera como nossa igreja. Aí a gente começou aí, como o pastor falou de domingo, e as pessoas, né? O pessoal é muito... Quando eu falo assim, às vezes eu convido as pessoas, né? Eu ando de Uber, convido Uber. Aí eu falo, esse dia eu andei com o rapaz, eu convidei um rapaz, ele era, né, que estava desviado da Bola de Neve, né, do grupo de louvor ele era. Aí ele me comentou que estava desviado, eu falei, vai um dia lá, né? E eu falo, a igreja muito, as pessoas lá são muito acolhedoras, muito, a gente se sente, sabe? Né? Você chega a ficar assim, como eu não sou uma pessoa muito, né? Eu falo assim, eu sou uma pessoa muito assim, né, de estar abraçando, a gente fica até meio assim, constrangido, né, assim, pode falar, né? Mas eu achei, nossa, não tem quem assim a gente não fala, as pessoas lá são muito gente boa mesmo. Ó, uma coisa meu pai falou, pareceu simples, né? Essa procura por igreja. Quem me conhece lá do Flecha sabe da peregrinação da igreja saudável, né? Que eu falo bastante. Mas uma coisa que nem ele falou, não... Quando eu saí da igreja que a gente era, eu saí bem revoltado, né? Tipo, não, meio que Lutero. Querendo tacar fogo em tudo, colocar as 95 teses na porta, né? E aí, só que chegou um momento que eu pensei assim, eu já não imaginava que eu ia congregar com os meus pais juntos de novo na minha vida. Eu não imaginava isso, eu não vislumbrava isso, realmente. Só que às vezes eu comentava, é óbvio, né? Todo mundo que conhece sabe que eu tenho críticas a alguns movimentos religiosos, isso fica bem explícito. Mas eu sempre pensava assim, eu não quero que meus pais saiam da igreja deles, porque eles são membros lá há anos, eu quero que eles continuem e vivam o verdadeiro evangelho lá. Eu não tinha essa de eu vou tirar todo mundo da igreja, não, nunca tive essa, mas eu sempre quis que as pessoas vivessem o verdadeiro evangelho no lugar onde elas estivessem. Só que aí Deus providenciou situações e tipo assim, foi muito a mão de Deus mesmo na época que a gente chegou na IBPN, porque foi todos nós juntos, né? Eu procurando outra igreja, a Grace procurando outra igreja, né? Porque assim, a gente tinha um combinado, eu e a Grace, que assim, ela falava, quando eu casar eu vou mudar de igreja, né? Então, e aí quando a gente tava chegando perto de casar, eu via que as coisas não estavam muito legais, eu falei assim, vamos procurar uma igreja juntos então. E aí a gente começou a querer entender parâmetros, como que a gente pode julgar uma boa igreja ou não, biblicamente, né? E aí começou essa busca. E aí aconteceu que meus pais saíram de lá também, a Raquel também. Aí eu lembro que assim, eu pensava comigo assim, eu vou mudar de igreja só quando eu casar. Só que quando eles falaram, a gente vai sair, aí eu falei, peraí, as coisas vão ter que ser adiantadas aqui, né? Então, para onde vocês forem, eu vou junto, né? E aí a gente vê, no meio do caminho, a gente recalcula a rota, se for preciso, a gente faz o que for preciso, né? Eu quero estar junto com vocês. E aí que a gente passou um tempo na IBC e continuou visitando. Aí depois, eu lembro que no mesmo dia que a gente visitou a PIB, a gente visitou a IBPN também. Isso. E aí eu vim aqui, tomei o café, não fiquei para EBD, o culto da PIB ia começar, a Raquel tava na aula de batismo lá da IBC, vamos lá visitar a IBC, a PIB? Vamos! Aí a gente foi. E aí, quando eu visitei a PIB, a gente foi buscando de Deus e tivemos... A gente voltou às 6 horas da noite, né, com a minha mãe, mas aí ali eu tive a certeza que a gente ia ficar lá, na IBPN.
Esse domingo, eu me recordo porque a gente recebe o Lucas e um jovem visitando, alguns amigos, né? A gente cumprimenta e aí quando eu cheguei em casa, tinha lá uma marcação, né, no Instagram, o Lucas tinha marcado a igreja, e aí a gente foi então tomar conhecimento que na verdade ele era um influencer digital, né? E aí, falei, caramba, e ele elogiou a igreja de cara, né? E aquilo, eu fiquei muito feliz, falei, poxa, né? Ainda mandei, eu cheguei a mandar uma mensagem para você, ele falou, uma pena, porque como o Lucas foi no domingo, eu não consegui fazer o que eu fiz com o Gilberto, de ir lá, dar a mão, apertar a mão, tal, tomar um café junto ali. Acabou que o Lucas foi embora, eu não vi. E aí mandei mensagem para ele, falou, ó, meu, precisar, né, da gente, tal, tamo aí, e vocês são bem-vindos e tudo mais. Mas assim, vocês, quando chegam, a igreja, principalmente as pessoas ali que tiveram o primeiro contato, criou-se uma expectativa. Não, aí nos corredores era os Paiva. Os Paiva vai ter que ficar aqui, os Paiva vai ter que ficar aqui, porque, nossa, são gente boa e não sei o quê. Então, até no episódio que a gente gravou com o Lúcio e com a Sandra, o Lucas comentou um pouco sobre isso, né? E assim, bateu uma identidade assim, muito grande quando viu a família, né? E é muito gostoso, quando chegou todo mundo, né? A gente vê que havia uma satisfação entre vocês de realmente estarem juntos no mesmo lugar ali, né? E poder congregar junto. Isso, e pra gente, né? Oferecer esse ambiente para vocês, que vocês se sentissem bem, todos vocês se sentissem bem ao mesmo tempo, né? Pra gente foi uma alegria muito grande também. Foi legal isso, porque somos em 6. E agradar os 6. Ainda veio mais 2. E veio mais 2. Olha só, Thaís. É verdade. Os 8, praticamente. Todo mundo junto no mesmo lugar, professando a mesma fé, a mesma comunhão, a família ali unida, juntas. É uma coisa, de Deus mesmo. É de Deus. Não tem outra explicação. É de Deus. Tudo aconteceu, foi providencial. Tudo aconteceu na hora certa, no momento certo. A saída do Lucas, a saída da igreja, das igrejas deles, nós da nossa, e tudo aconteceu ao mesmo tempo, foi igual uma engrenagem ali, funcionando perfeitamente. Então, eu quando o Lucas começou, às vezes ele chegava aqui e comentava alguma coisa da igreja que ele ia, né? Então, eu pedia muito a Deus, eu falava assim, oh meu Deus, que o Lucas acha a igreja certa. Eu não pedia mais nem para ele vir para mim, eu falava, ai meu Deus, que ele encontre a igreja certa, né? Que pregue a verdadeira palavra de Deus, tudo, né? Porque eu sentia que o Lucas estava meio moado, sabe? Ele lia muito, o Lucas ele lê muito, ele estuda muito, sabe? E eu percebi que ele já começou e ele tinha mó gás, ele ia de manhã para a igreja lá e ficava o dia inteiro e tudo que ele fazia, tudo que pedia ele fazia. Eu percebi que ele já não estava mais com aquele gás, né? Tá que mãe, né? Aí eu saía de manhã, ia para minha igreja e percebia, eu falava, não, o Lucas nem tá indo de manhã mais, né? Aí à noite, sabe? Aí eu comecei a pedir a Deus que Deus colocasse uma igreja certa para ele. Só que eu não achei que eu também ia. Foi junto. A oração foi tão boa que puxou no vácuo. Aí, e Deus foi tão bom, né? Que deu tudo certo, né? A vontade de Deus é perfeita, né? E chegando na igreja, até eu ia comentar, outras pessoas também acompanharam a gente, o Lúcio, né, a Sandra com a paciência com o Lúcio, com a Sandra, o Júnior mais a Cris, o Laércio e a Graça também, né? Sim. A gente também. E olha, a gente só tem assim a agradecer mesmo, né? O pessoal da igreja, tudo, porque a minha família foi bem acolhida, né? Não sei se daqui a alguns anos eu vou estar aí, né? Vai. Não sei, mas
Se eu não tiver, eu sei que meus filhos vão estar sendo bem cuidados, né? Para quem não pega a referência, né? Às vezes a gente brinca, a Patrícia fala assim, ai, Guararema, né? Eu vou ficar em Guararema, e vou morar no interior. Eu falo, não, mulher, mas não, fica aqui com a gente. Ela já Não vai andou embora, não. lá e lá tem a igreja batista lá, é a primeira igreja. É a PIB. É a PIB de Guararema, já sondou. Aí, pastor, não libera essa carta não, hein? Não, a minha fala... Eu já vi o culto online lá, sabe, pastor? A minha fala é sempre assim, ó. Não, eu não libero carta. Se a igreja pedir, eu falo que tá em rebeldia. Pronto, aí... Então, o que aconteceu comigo quando eu cheguei na IBPM, as pessoas veem, né? Me lembrou, assim, as pessoas podem falar que não hoje, mas me lembrou um pouco a igreja que eu ia, no começo, né? Uhum. Eu falo, por que você ficou lá há 30 anos? Porque me lembrava a igreja quando eu comecei lá, né? 30 e poucos anos, né? E era muito assim, a igreja era mais simples, né? Mas houve muitas mudanças. Era na época do pastor Amaro, né? O pastor sentava com a gente. Era família. A gente tinha um pastor que a gente sentava, a gente cozinhava dentro da igreja. Eu ficava o dia inteiro na igreja. Então, praticamente quase nasceu na igreja. Aí, quando eu ia com ela de bebê, eu ficava lá, aí as obreiras ajudavam. Mas o problema é que foi mudando muito, né? Como todas as igrejas hoje mudaram muito, evoluiu muito, mudou muita coisa. Então, foi isso que fez a gente, né? Mas eu me lembro muito, assim, até a simplicidade da igreja, que antigamente também era os bancos de madeira, né? Eu gostei de igreja mais assim, eu não gosto muito daquela coisa muito, sabe? Mais contemporânea, né? Do tempo de lá de trás, né? Uma coisa que eu me marca quando a gente foi na IBPM juntos, é que foi o seguinte, né? O que a gente procurava? Uma igreja que pregasse a palavra, né? Que fosse cristocêntrica, é o resumo de tudo, né? Fosse uma igreja cristocêntrica, que Cristo estivesse no centro, tivesse uma palavra voltada a Deus, um louvor voltado a Deus, e não ao ser humano próprio, né? O culto fosse centrado, fosse com Cristo no centro. E aí, quando a primeira vez que a gente foi não deveria ser pedir muito, né? A gente tem aí a Bíblia, tem a história da igreja, é um retorno, né, à simplicidade do culto cristão, né? Não precisa de muita coisa, a gente só precisa do essencial. E aí eu lembro que quando a gente saiu da IBPN, na rampa, acho que foi na rampa ou no carro, minha mãe falou assim, nossa, me lembrou a Universal no começo, né? Que é assim, o seguinte, uma coisa que eu falo, nenhuma igreja nasce tóxica ou já corrompida, ela se torna no período, a falta de observância nas escrituras, né? Assim como a que eu frequentava também. E assim, as coisas vão acontecendo e você está lá, você está inserido na cultura, você não percebe essa mudança. Você ama aquele lugar, você quer que aquele lugar, viver naquele lugar, o evangelho genuíno. Só que é só no momento que você tiver uma visão do contraste de onde estamos ali e do que é realmente, é que você percebe, nossa, realmente mudou muito. Então, eu lembro dessa frase que minha mãe falou, e eu fiquei bem assim, realmente, né, a gente, quando vai escolher uma igreja, a gente observa essas questões. Será que essa igreja é saudável? Será que aqui prega a palavra? E a gente fica, por mais, talvez, limitado que possa ser nosso entendimento da palavra no começo, a gente fica porque ela tem essas marcas. Sim. Só que, por a gente estar tão inserido na cultura, a gente muitas vezes não é consciente quanto às mudanças que estão acontecendo. A gente só percebe quando a bomba estoura no nosso colo, né? Acontece alguma coisa e a gente acaba... E quando minha mãe falou essa frase, eu fiquei assim, que interessante, porque eu imagino minha mãe, meu pai, no começo da fé deles, meu pai não falou isso, mas ele era católico, de uma família católica, e católica desde gerações, família espanhola, né? E outra da roça, e aquela coisa...
que não lê muito a Bíblia, mas é católico, eu sei disso. Né? E minha mãe é de uma família que a mãe dela era mais pentecostal, só que minha mãe tinha uma amargura muito grande com igrejas, no sentido assim, igreja de família. Isso aí é igreja de família. Ela sempre falava para mim, isso aí é igreja de família. Só o filho do pastor tem oportunidade, tipo assim, né? Essas coisas que acontecem em igrejas pequenas, igrejas com dono, assim, né? E minha mãe ficava brava com isso, com histórias da mãe dela também. E aí eles encontraram, eu observando essa história, eu percebo isso. Eles encontraram um lugar que acolheu eles, com a história deles, né? E eles se viram como parte daquele lugar, contribuíram, né? Teve a família deles lá e encontraram a Deus, né? Encontraram a Deus naquele lugar. E aí, de repente, passa por toda a experiência, né, e do primeiro amor, né, aquela coisa que a minha mãe falou, ficar o dia inteiro na igreja. E aí, de repente, ela visitar a IBPN e falar, eu me senti como se eu estivesse no aniversário no início. Para mim foi algo assim, eu me sinto como se fosse a primeira vez encontrando a Deus, né? Conhecendo a Deus, e eu fiquei assim, uau, é aqui. Porque como eu falei, a gente não estava procurando muita coisa, né? O essencial. Porque quando a gente fala de igreja, exatamente essa palavra que o Lucas está usando, o essencial. A igreja ela não pode perder a sua essência. Ela pode ter 500 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, desde que ela consiga manter a sua essência, desde que ela consiga manter os fundamentos no lugar, né? Você ter um lugar onde as pessoas conseguem se conviver para partilhar o pão, para partilhar as suas orações, para ter um momento de comunhão, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas sejam acompanhadas, pastoreadas, né, de uma forma realmente pessoal, para que não seja um pastoreio de manada, né, mas seja um pastoreio realmente de rebanho. Então, assim, desde que a igreja tenha essa preocupação da essência, cara, a igreja pode expandir. Eu não critico, né? Mas assim, é que o que a gente vê hoje dessas igrejas que são mega igrejas é que realmente perdeu a essência, o essencial do evangelho. E aí as pessoas não se sentem, não conseguem se sentir parte porque não tem essência. Então, assim, a palavra ela é impessoal, o pastoreio é impessoal, o pastor, né, como o Gilberto disse, talvez não tenha aquele momento ali de correr até a porta e falar assim, ô meu irmão, obrigado por você ter vindo aqui e tal. Então, assim, são coisas básicas, são basilares do evangelho, mas que infelizmente a igreja, de uma forma geral, né, acabou perdendo. Então, assim, isso que vocês estão contando pra gente é muito gostoso de ouvir, no sentido de que vocês encontraram a essência do evangelho, né, lá na IBPN. Pra gente é muito gostoso ouvir isso, que acho que o Lucas pode falar melhor do que eu, mas assim, a igreja é possível, né? Essa igreja existe, uma igreja que ela não é uma utopia, ela ela não tá fora do planeta Terra, né? Sim. É possível que haja uma igreja que você consiga, né, congregar de uma forma saudável ali. Minha mãe falava assim pra mim, quando eu falava isso, não, uma igreja tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim. Ela falou, Lucas, você vai ter que fundar a sua própria igreja. Porque não dá, cara, né? Tipo assim. E eu cheguei um tempo que eu cheguei a pensar nisso. Será? Será que existe essa igreja? Será? Né? Eu comecei a pensar, será? Como que é? Por que as coisas, né? Por que as pessoas não conseguem fazer o essencial, né? Porque as pessoas abandonam o essencial na primeira perspectiva, sei lá, de crescimento numérico, né? Expansão, sei lá. E por que as pessoas são assim, né? Não é possível que o evangelho não constranja mais do que megas estruturas, né, nas pessoas, né? Não é possível que elas sejam que alguém não tenha, que alguém abriu mão disso tudo para continuar, né, com essa questão mais humana.
E eu ficava pensando muito nisso. Será que ainda existe? E nesses períodos que minha mãe falou, realmente, era um período que eu ficava pensando nisso, e eu pensava assim, eu acho que eu não... foi bem tortuoso na minha vida. Eu pensava assim, eu acho que eu não vou encontrar uma igreja que eu possa congregar de forma saudável. Eu acho que eu vou acabar virando um membro de banco, que vou para a igreja e volto para minha casa, porque eu me envolvo. E quando eu me envolvo, principalmente nesses lugares, a gente acaba se frustrando. É normal a gente se frustrar em relacionamentos com pessoas, seres humanos, caídos, né, que dependem da graça de Deus. Cedo ou tarde acontece algo, mas sistematicamente é difícil. Não deveria ser assim. Sistematicamente não tem que ser assim. E eu ficava pensando, porque eu conversava com meu avô, e meu avô também, ele passou por alguns percalços na vida de igreja, né? E aí ele falava para mim assim, Lucas, eu passei, eu falei, depois de um certo acontecimento que aconteceu, eu falei assim, eu não quero mais nem saber de igreja. Eu nunca mais vou me envolver. Vou ir para a igreja e vou voltar para casa. E aí eu lembrava do meu avô falando isso, eu falei assim, eu acho que eu vou ficar igual meu avô. Não vou me envolver, né? Hoje meu avô se envolve, graças a Deus, tal. Mas, então, e aí eu ficava pensando, eu acho que eu vou ficar igual meu avô, mano, porque toda hora eu me lasco aqui, velho. Então, eu ficava pensando muito nisso. E realmente, foi uma época que eu acabei me amuando, né? Eu ficava... Não via chances. E aí eu acabava... Era eu e Deus, né? Só Deus sabia o que eu tava passando ali. Minhas leituras perdendo de vista. Só que aí é aquela coisa que Deus te resgata, né? Aí ele colocou no meu coração, é possível sim, vamos. Aí eu comecei, igreja saudável. O que é uma igreja saudável? Porque eu sempre falei isso. Uma igreja, não existe igreja perfeita, mas o mínimo que toda igreja deve ser é saudável, né? Então, saudável não quer dizer que ela não vai ter problemas, mas é que ela resolve os problemas dela, né, de uma forma bíblica. Então, quando eu falo igreja saudável, o pessoal já fala, mas não tem igreja perfeita. Mas eu não falei perfeita, eu falei saudável. Então, às vezes eu tenho muito essa conversa com algumas pessoas, e assim, e aí Deus me colocou isso no coração, né? Eu sempre falava essa frase, se o mínimo que uma igreja deve ser é saudável, então o que é uma igreja saudável? E aí eu comecei a procurar isso. E aí, cá estamos, né? E hoje, esse casal aí teve a alegria de ver esse jovem aí sendo ordenado ao Ministério Diaconal. Imagina um filme que talvez não deve ter passado na cabeça de vocês aí, né? Nossa, desde quando ele era pequeno, né? Então a gente já criado num lar cristão, a gente colocando todo o ensinamento lá às mãos, né? Disponibilizando para ele. E agora ele sendo diácono é uma gratidão muito grande. É uma gratidão muito grande. E assim, até o empenho que ele tem tanto empenho assim que às vezes a gente até para e conversa um pouco, fala assim, nossa, mas o Lucas, às vezes ele está ali no altar tocando, depois a gente olha para trás, ele já está ali na porta, depois desce lá para o café, ele está lá vendendo as fichinhas da cantina, depois a gente sobe e ele já está lá organizando alguma coisa. Aí o áudio, né? A programação da igreja. A programação da igreja, ele já está falando a programação da igreja. Quantos Lucas tem nessa igreja? Eu tenho só mas parece que ele se multiplica ali, ele fica em 7 lugares ao mesmo tempo. Mas é muito bom ver isso nele, esse empenho que ele tem, essa disponibilidade que ele tem em servir, né? É muito bom isso. É uma gratificação. Mas você vê que ele se espelhou, né? Ele tem um espelho de 30 e poucos anos que vocês serviram, que vocês se dedicaram ali, como o Lucas falou, né? Talvez, independente do motivo de ter saído, independente do motivo de ter trocado de igreja, foi uma igreja que abençoou vocês, foi uma igreja que iniciou vocês, foi uma igreja que edificou o lar de vocês. Então, assim, ele tem essa boa referência de que vale a pena, né, servir ao Deus das nossas vidas. Ele tem essa consciência, passa pela consciência do Lucas e com certeza da Raquel, né? Que vale a pena
olhando para vocês, vale a pena servir Jesus. Então, eu Sim. acho que esse é o legado que vocês deixam para esses dois, né? De É, que foi uma vida de trabalho, mas que deixou um bom exemplo para eles. E que tudo começou ali, né? Lá atrás, num domingo, depois do nosso noivado, a gente foi para a igreja, tudo começou ali. E ali a gente começou a base de tudo, né? Começou ali. Então foi crescendo e tá hoje. Aí eu falo assim que aí a gente vê eles, né? Vê o Lucas, vê a Raquel, aí o Lucas já foi, aí a Raquel também já tá, né? Tá lá no louvor, tudo. Né? Fala assim, eu falo assim, eu acho tão bonito, que mãe, né? Mãe é fogo, né? Aí eu falo assim, eu acho tão bonitinho, né? O Lucas com o violãozinho, cantando a Raquel também. A gente olha pra, eu falo assim, Raquel, eu olho pra vocês, vocês são duas criancinhas cantando lá. Né? Aí, mas e tipo assim, funcionou também, né? A gente começou, aí a gente já começou o curso lá, né? Isso. Aí a gente também começou teologia, porque a gente viu, né, ele, a Grace, né? E a Raquel também. A Raquel não tá no curso, mas aí a Raquel no louvor. Viu o pessoal se envolvendo mesmo, né? Até ontem eu falei, mãe, eu vou logo que eu tenho que olhar as crianças, antes ela ficou com as crianças. Aí a gente também vai, né, começando a sentir gosto também, né? É gostoso. Hoje, pela manhã eu tava vendo mensagens, né? E aí, dos grupos da igreja e tudo mais, aí vi o vídeo da Raquel na sala sensorial, aí você fala, cara, realmente é demais isso, né? As pessoas se envolvendo e abençoando vidas, né? E assim, Raquel já chegou no louvor, mas agora pegou o gosto pela sala sensorial. E é muito gostoso de ver o pessoal servindo aqui, né? Não foram, trabalharam no Dia das Crianças, né? Eu não fui porque eu não estava com a coluna boa, né? Aí não deu para vir. Mas aí, nossa, eles adoraram. Vai ficar o dia inteiro lá com as criançadas. Bom. Ô Lucas, como é que seus pais se conheceram? Você sabe a versão original ou você sabe a versão adaptada? Pelo que eles contaram, e recentemente no encontro de jovens casais, porque meus pais são jovens casais, tá bom? É verdade. Fique claro. Eles foram lá e eles contaram, né? Foi na escola. E é uma coisa interessante. Ele fala que ele estudava à noite e minha mãe à tarde, né? Como foi isso, então? Ao contrário. Minha mãe estudava à noite e eu estudava à tarde. Só que minha mãe precisava do horário de tarde e ele da noite. E aí ele foi pedir para a diretora para trocar. E ela também era uma menina que pediu para a diretora trocar. E aí trocaram, desencontrou. Só depois de uns anos, que aí nessa troca ela caiu na sala da minha tia, irmã do meu pai. E aí ele conheceu minha mãe porque ela era amiga da minha irmã, da minha tia. Aí ele pode contar o restante. Conta pra nós essa história aí, Gilberto, que o Lucas foi explicar, me confundiu mais ainda. A gente praticamente não se conhecia. Então, eu morava num outro bairro e eu passei a morar no Jardim São Roberto, um bairro próximo. Morava no Jardim Planalto, fui morar no Jardim São Roberto. E nisso eu precisava estudar à noite. Só que a escola me deu o horário da tarde para estudar. Mas eu precisava trabalhar. Então, eu ia estudar ao mesmo tempo. E como o meu trabalho era o dia inteiro, eu tinha que ter o horário da noite para poder estudar. E aí eu cheguei na diretora, como eu tinha o horário da tarde lá, eu cheguei na diretora e falei que eu precisava estudar à noite. Aí ela disse, não tem vaga à noite, você vai ter que esperar uma reserva, alguma coisa assim, para você poder ir para a noite. Ou alguma desistência de alguém, né? E aí praticamente eu fiquei alguns dias sem ir para a escola, mas eu mais trabalhava.
E passou alguns dias, a diretora me chamou e eu fui conversar com ela e ela disse assim, ó, surgiu uma vaga. Tem uma pessoa que está à noite e quer ir para de tarde. E como você quer ir para a noite, você troca com ela. Eu não sabia se era homem, se era mulher, eu só sabia que eu ia trocar essa vaga com alguém. E foi feita a troca. Eu fui para a noite e eu não sabendo dela, era ela que ia para a tarde. E ela começou, quando ela foi para a tarde, ela começou a estudar na mesma classe da minha irmã. E elas estudaram juntas, se conheceram lá. Ela conheceu a minha irmã primeiro do que eu. E elas faziam o trabalho junto, né? Trabalho de escola, assim. E quando chegaram no final de semana, elas vinham fazer trabalho em casa, né? Com a minha irmã, tal, com as outras pessoas do grupo. E aí eu comecei a conhecer eles. Conheci ela, conheci outras meninas também. E aí eu comecei a ter o interesse por ela. E passou muito tempo que a gente começou a conversar sobre esse assunto de troca de horário. A gente descobriu que quem era a pessoa que estava à noite, queria para ir de tarde, era ela. Coincidentemente. E a gente nem esperava por isso. Caramba, mas eu falei com a diretora. Aí ela falou, eu também falei com a diretora, e ela me trocou. Tinha um menino que queria ir para a noite. E eu falei, tinha uma menina que queria ir para a tarde. Aí a gente trocou. Aí resolveu trocar. Resolveu trocar. A gente se encontrou naquele momento, mas depois acabou se encontrando através da minha irmã, que ela vinha fazer os trabalhos em casa, a gente passou a se conhecer melhor. Aí, em 88, que a gente começou a namorar, 88, noivamos em 91, casamos em 93 e estamos até hoje aí, com os filhos criados, grandes aí, tocando a vida, cada um deles. Caramba, uma sucessão de coincidências até chegar no encontro fatídico. E aí foi num trabalho de escola da irmã que se apresentaram, não? Um trabalho de escola que eu conheci ela. Demorou ainda um pouquinho. Demorou, porque... Eu não queria... É sempre assim, né? Já percebeu? Ela era difícil. Eu era muito dado, né? Ele era muito... atirava para todo lado, né? Aí eu parecia uma metralhadora. Aquela metralhadora rotativa lá, que para todo lado. Então, aí eu... Aí pelo histórico dele, né? Eu falava, não vou, né? Porque não vai dar, não vou ter mais uma, né? Então é melhor. Eu não tinha um bom histórico. Ele não tinha um bom histórico, né? Ele chegou a dar uma vez, como a gente, né? Uma vez da quermesse, ele chegou, acho que dar um correio, que eu sei, foi para mim e para uma amiga minha. Que ele deu o mesmo correio elegante. Na dúvida alguém ia ler, né? Eu não sei se tinha mais alguém que ele deu também, mas o Gilberto era assim, né? Aí ele não tinha um histórico muito bom, ele às vezes, às vezes ele ficava no muro lá namorando com as meninas, sabe? Aí eu falei, não, que isso não vai dar certo isso aí, não vai. E ele era muito brincalhão também, eu não gostava muito, assim, sabe, muito... Eu achava ele meio moleque, aí eu falei, não quero. Não, isso eu agora vou pensar aqui um momento, uma vez que eu estive com vocês em Guararema, onde o Lucas resolveu atravessar as fontes, né? As aberturas, um frio para cada um, tinha o quê? Uns 3, 4 graus, frio miserável. O Lucas resolve passar no meio das fontes. E aí, quando eu penso que não, lá está Gilberto atrás dele, correndo. Meu Deus!
Se a ideia já não era boa em um, tem dois aí. Então realmente eu imagino que você deva ter passado aí alguns apertos, viu, Patrícia? Sim, era terrível. Aí eu falei, não. Aí eu era uma moça mais séria, né? Aí até minha mãe falava assim, não, ele é um moleque, não sei o quê. Minha mãe falava assim, minha mãe, para começar, ela falava assim, minha mãe não botava fé, né? Então ela falou assim, não, namora aí no portão mesmo, porque ele é um moleque. Não sabe se vai render isso, não vai para frente, não vai dar em nada, não. Só que ele insistiu tanto que ele vinha todo dia, ele ficava no frio do portão e não desistia. Aí minha mãe falou, deixa ele entrar então, vai. E minha mãe, o que a minha mãe fazia? Minha mãe ia para a igreja, né, no sábado, né, e meu pai não ia. Meu pai não era convertido, né. Aí eu chegava do trabalho, aí ficava eu, meu pai e o Gilberto assistindo novela. Que programão, hein? A mãe dela falou assim, antes de vocês namorar, tem umas regras aqui para seguir. Você vai escolher 2 dias da semana para namorar e o final de semana, sábado e domingo. Aí eu escolhi terça, quinta, sábado e domingo. 9 horas. Terminou a novela, vai embora. Então, aí era terça, quinta, sábado e domingo. Depois da novela já era hora de ir embora. Ela fazia um café para mim, antes de eu ir embora, ela fazia um café, tomava café e ia embora para casa. Aí ficamos assim 5 anos, mais, né? 4 anos. Meu Deus! 5 anos? 5 anos. E aí chegava um sábado, do sábado para o domingo, a gente já estava indo para a igreja, né? Já estava indo para a igreja. Já era o grego. E aí eu chegava na casa dela no sábado à noite, a gente namorava e tal, e depois eu dava um migué lá e ficava até mais tarde um pouquinho, né? Aí eu imaginava que ela ia falar assim, não, tá tarde, dorme aí e tal, não sei o quê. Aí eu ia embora, aí a mãe dela falava assim, não, fica aí, pode dormir aí, vocês não vão acordar cedo da manhã para ir para a igreja? Vai, fica aí, dorme aí. Não, eu moro aqui pertinho, não precisa não. Aí ela insistia, tá bom, eu vou dormir. Aí eu tirava do bolso um despertador. Eu já vinha pronto. Ele já vinha com o uniforme da igreja, né? Porque ele era obreiro, né? Aí ele já vinha com tudo na mala, já tudo... Já vinha pronto, já. Ela falou, dorme aí. Não pede, não insiste muito não, senão eu fico, né? Porque aí ele já tinha, né? Minha mãe já, né? Já tinha ficado amigo, já, né? E no fim de... Gilberto, então você mesmo. E aí já sacava o despertador, a pasta de dente, a escova. Já estava pronto, já. Você só faltava fazer um travesseiro. Peraí que eu vou ali no carro, então pegar meu lençol. Eu tava nem esperando, né? Tinha carro não. Ele vinha com a mochila mesmo, já. Tá vendo, Lucas? O negócio... Antes de você, o negócio também tinha... Tem que querer muito, né? Tinha... É verdade. Tinha uma paixão por trás, entendeu? Tinha um motivo. Tá vendo? Gente, pra gente... Parece que não, né? Tem mais de hora que estamos aqui. Quero agradecer muito vocês. Eu sei que o dia seguinte é puxado, é exaustivo de trabalho. Mas obrigado por ter aceito o nosso convite, contar um pouco da história de vocês. Obrigado por ser IBPN com a gente, né? Porque a gente fala da família IBPN e a família IBPN é composta de famílias, né? E vocês chegaram cheio de gás também, né? Toparam as nossas loucuras
radical, né, e tudo mais. Então, assim, chegaram vestindo a camisa da igreja, literalmente mesmo. Obrigado mesmo por ter aceito aí. E obrigado por congregarem com a gente e fazerem parte disso aqui, tudo com a gente, ter dado confiado, né, os filhos de vocês aqui nesse rebanho. De verdade, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Legal, pastor. Eu particularmente, eu me sinto muito acolhido na igreja, na IBPM, me sinto muito, muito mesmo acolhido por todos lá. Lúcio, Laércio, Júnior, pastor Caleb, todos eles me receberam desde o começo, me receberam muito bem. Eu fui muito agraciado com todos os abraços, todas as considerações que fizeram para a nossa família, né, acolher a nossa família toda. Eu me sinto muito grato por isso. E quero ficar, assim, a minha igreja predileta é a IBPM. Essa é que está no meu coração. Patrícia, você não vai embora não, mulher. Você vai ficar com a gente. pastor. Então, eu também quero agradecer a todos os irmãos pelo acolhimento da minha família. E eu tenho certeza que a gente está lá porque foi abaixo de oração, que Deus abençoou, tudo foi da vontade de Deus, né? E que a gente continue na mesma fé, na mesma união, né? Como uma família, né? Tá bom, pastor? Obrigada, viu? Amém. Obrigado eu. Só faltou a Cristina Rocha aqui nesse programa. Ô, Lucas, obrigado, viu? Mais um episódio. Todo mundo, né? Mas não deu certo fazer isso. Vamos armar um desse com todo mundo? Vai ser legal, hein? Vamos armar um desse aí. Obrigado, Lucas. Obrigado, eu que agradeço por esse episódio, né? Agora, até com a minha família, e assim, uma coisa que eu acho que é bom pontuar, né? O que é excelência para mim? Excelência é você fazer o melhor que você pode com o que você tem. Eu acho que a criação que eu tive, eu posso falar que foi uma criação de excelência, né? Desde sempre eu lembro dos meus pais fazendo o melhor que eles puderam por mim com o que eles tinham, né? Na escassez ou na fartura, né? Eles sempre fizeram o que eles perceberam que era o melhor para mim, para Raquel, e eu percebo principalmente isso, a questão de disciplina é algo que eu colho dessa criação, né? Disciplina, educação, respeito, que eu tanto cobrava. Eu respeito as pessoas, né? Não tem como você ter respeito sem respeitar, né? Então, a gente aprende isso também, né? Então, eu percebo muito isso, né? Olhando para trás, minha criação foi uma criação de excelência. Não tinha as melhores roupas, né? Na infância não tinha a melhor escola, mas eu tinha a melhor condição que meus pais podiam me dar, sempre. Então eu agradeço muito isso, meus pais. Amo vocês. Eu amo também. E com esse momento de fofura. E agradecer também pelo meu genro e pela minha nora. Claro. Olha, também são quando a gente vai ficar um desafio aqui pro Lucas deixar bem sublinhado aqui nessa edição, é o seguinte: quando a gente conseguir fazer com todo mundo, eu vou contar a história como o Ítalo mudou a minha vida. Fica aqui. Olha só. Fica aqui o desafio pro Raquel e Ítalo, o dia que a gente for armar esse podcast aqui, contar todo mundo. Vou contar um pouco de como o Ítalo mudou a minha vida. De verdade, hein? É de verdade. Olha só. Fica aí o desafio. Estamos na mão do Ítalo agora, hein? Estamos na mão do Ítalo, venha. Estamos na mão do Ítalo agora. Gente, que esse momento fofura, família, realmente agradeço vocês aí pelo tempo. A gente se despede. Para você que não conhece a IBPN, Rua Tanganica, número 30, em Santo André, o @IBPNSA fica sempre aí na descrição, na tela, e a gente pode se conhecer melhor, né? Vem aí um dia tomar um café, quem sabe você aparece num dia do churrasco aí, né? A gente come a carne junto e a gente vai ser igreja juntos, se Deus assim permitir, tá bom? Você é muito bem-vindo
entre nós. Ficamos por aqui. Beijo, crianças. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau. Tchau.